Inicialmente eu ia fazer a estrutura da minha cama com esses lindos barrotes enormes da Cássia, com quase 100 anos, mas epá, tinham tantos pregos e era uma madeira tão dura que eu desisti. Mas eles ficam aqui para outro projeto, seja ele qual for. Por isso fui ao Carlos Sebastião buscar esses lindos barrotes de criptomaria seca. Quer dizer, eles estão com 17% de umidade, mas acreditem que na minha zona, para a quantidade de umidade que temos, é um excelente valor. Para os pés, eu vou usar esses barrotes de eucalipto que também trouxe do Carlos Sebastião. Primeiro comecei por cortar os barrotes para a medida que queria, que vão ser 1,80m por 2m. Sim, eu sei, a cama é grande. Depois fiz esse pequeno gabarito para poder tirar as medidas dos barrotes. Já vais perceber mais daqui a bocado. Então passei para os barrotes de eucalipto, que por acaso nunca tinha trabalhado com eucalipto e posso já dizer que é uma madeira bastante dura. Para limpar os barrotes eu usei uma escova de aço, um formão e um martelo. Primeiro comecei com o formão para tirar a casca e olhem que a casca até sai com alguma facilidade. Ou é porque estava bem seco ou então a casca do eucalipto é mesmo assim. E foi assim que ficou sem a casca. Depois foi com a escova de aço para tirar aquele resto que fica e aquela sujidade maior. E acreditem que foi bastante. Aquilo que está ali é só de um tronco. E ficaram assim, mas a limpeza ainda não acabou. Mas por agora ficam assim. E agora entra a parte do gabarito que eu falei há bocado. Eu vou usar este gabarito para tirar as medidas e ver o melhor sítio para cortar. Depois tirei as medidas com um misto de, fita métrica e um nível. Aquilo não é fácil, arriscar e tirar medidas, porque não é uma base plana. Mas lá fiz o melhor que pude. Acho que o mais importante aqui foi o nível. E chegamos à parte mais difícil, pelo menos foi para mim, é como é que eu vou escavar aquela parte toda para fora. Comecei a ver o que é que podia cortar e como é que eu ia cortar. Se é que ia cortar, porque nem sabia qual era a ferramenta que ia usar, porque aquela madeira era bastante dura. Então comecei a usar o serrote e não deu muito certo, porque eu ia passar imenso tempo ali. Depois usei esse disco de cortar betão para ver se fazia alguma coisa. Olha, fez cosquinhas e mais nada. Em seguida usei a minha multitool com esta lâmina aqui e foi mais ou menos do mesmo, fez cosquinhas e mais nada. Depois dei-lhe outra vez com o serrote e ele sempre andou mais um bocado, mas pelo andar da carroça eu ia terminar no dia que eu tivesse netos. Então chamei o fermão. E bem, o fermão é como o serrote, sempre faz qualquer coisa, mas aquela madeira é mesmo dura. Depois comecei a pensar que mais ferramentas é que eu podia usar. A minha serra de bancada não pode ser, porque o tronco é demasiado grosso. A minha serra de fita, coitadinha, ia arrebentar a máquina toda. A minha serra circular, tá bem, ok. Lá deu uma hipótese à serra circular. O plano era ir fazendo alguns cortes e depois dava-lhe com o formão para ir arrancando partes aqui e ali. E já agora, como estava numa de experimentar a minha oficina toda, eu testei com essa broca. Era sempre mais qualquer coisa que tirava, ia desbastando aqui, desbastando ali, mas não. Eu bem que tentei e podes ver aqui que eu demorei quase 1 hora só para tirar essa coisinha minúscula. Por isso, no dia seguinte, fui comprar a única ferramenta que ia me ajudar com isso, uma motosserra. E sim, é uma motosserra a bateria. Eu não aconselho uma motosserra a bateria para quem faz muitos cortes. Mas para uma pessoa como eu, que só usa em coisas pequenas e aqui e ali, a bateria dá e cresce. Ainda para mais, ela já traz essas novas baterias da Ryobi com o sistema eletrónico todo redesenhado. E como já era de esperar, com a motosserra foi num instante, eu nem sei se levei 1/4 de hora. Depois estive limpando o canto porque a motosserra não faz cantos retos, como é óbvio. Mas pronto, a parte mais difícil já está. Aleluia aos santos e ao Criador. O passo seguinte foi usar o meu disco de desbastar para arredondar aqueles cantos porque estavam muito retos. Depois usei essa escova de aço para limpar o resto do tronco e agora já se começa a ver a parte de dentro do tronco. Depois disso, eu usei uma lixa de 60 ou 40, acho que era de 60, não interessa. E essa parte aqui é importante, e vocês podem ver aqui como fica com a escova de aço
e depois com a lixa. Depois dei-lhe com uma lixa de 100 e 150, mas foi só muito leve, eu não queria alisar muito os poros. Eu não queria tirar aquelas marcas de rebarbadura, eu quero aquele estilo mais rústico. E essas marcas vão saltar à vista quando eu colocar o verniz, vai ficar lindo. E finalizei com uma limpeza. E agora foi das partes mais fixe, fazer o primeiro test drive, para ver como é que a coisa ficava. E já se começava a ver qualquer coisa. Então estive a ver qual era a melhor parte dos barrotes, para a melhor parte ficar virada para a frente, é claro. E aproveitei que estava com a mão na massa e anotei quais os barrotes que ligavam a cada tronco e qual o tronco. Em seguida eu comecei a desbastar aqueles troncos para dar um ar mais rústico e para isso eu usei o meu disco de desbastar. Depois chamei a miudagem para dar umas marteladas e pancadaria no tronco para fingir que era uma madeira mais rústica e usada, e claro que os miúdos adoraram essa parte. Quando a pancadaria terminou, eu passei uma lixa de 60 para alisar a madeira e ficou assim. Depois passei uma lixa de 100 e de 120 e lixei os cantos manualmente. Eu digo manualmente porque se passasse a máquina ia desbastar demasiado aqueles cantos, por isso passei à mão para não desbastar assim tanto. Depois de colocar a miudagem na cama, eu coloquei um stain na madeira para dar um bocado mais de cor. E com o stain vê-se melhor a parte rústica na madeira. Depois do stain seco, eu passei uma leve lixa só para alisar os poros. E eu reparei que quando lixava os cantos, eu estava a tirar o stain. Mas isso até que foi um acidente bem-vindo, porque dava aquele efeito mais rústico, o que não ficou nada mal. Para unir os barrotes, eu usei esses mega enormes parafusos que eu chamei-os de Godzilla. Eu nunca tinha usado parafusos tão grandes. Fiz primeiro os contrafuros e depois coloquei 2 Godzillas por cada canto. Com a estrutura pronta, eu passei para o sobrado da cama, e aqui eu não vejo com grandes ciências, são apenas tábuas colocadas em fila. Só tive cuidado de deixar 1 cm de distância por cada tábua para a oscilação da madeira. O problema é que cada tábua tem 1,80 m, e isso significa que elas tombam um bocado assim no meio, mas isso também resolve-se colocando uma travessa para baixo. Para prender as tábuas aos barrotes, eu cortei a meio este barrote que eu tinha, era uma tira para cada lado. E para prender os barrotes eu usei cola com parafusos. Agora a parte do verniz. Eu primeiro dei uma limpeza geral com um pincel seco e aspirador. E depois escondi a dar verniz, vi que já não tinha. Por isso lá tive de sair de casa para ir comprar uma lata de verniz. Eu detesto quando isso acontece, tens tudo preparado e falta uma coisa. Lá de volta à casa, eu já com o verniz eu dei 2 mãos de verniz à pistola, tanto nos barrotes como nos troncos. Depois da primeira mão de verniz, eu passei uma lixa muito leve, só para baixar os poros. Então dei a segunda mão de verniz e já estava pronto para montar a cama. Primeiro comecei a colocar os Godzillas e foi rápido, porque eu já tinha colocado-os na oficina, por isso os furos já estavam feitos. Depois coloquei aqueles tecidos autocolantes para poder deslizar melhor e também para a umidade da madeira não passar para o chão. Logo de seguida eu encaixei os troncos nos seus devidos lugares, como eu já tinha feito várias vezes. E para prender as traves nos troncos eu vou usar 4 parafusos, 2 em cada lado. Não é muito bonito, mas também fica escondido e serve só mesmo para prender as traves aos troncos. Vocês lembram-se quando eu falei das tábuas que estavam a vergar no meio? Para isso eu vou usar esses suportes que eu fiz. Então, coloquei a primeira tábua e risquei a medida onde é que ia colocar o suporte. E depois foi só usar cola e parafusos. Já agora, aqui vai uma dica. A cola escorrega, por isso, quando estás a parafusar, isso pode acontecer.
mas também é fácil de resolver. Basta colocar um grampo e já podes aparafusar. E pronto, a trave já está colocada. Agora só falta colocar as tábuas com um espaço de 2 cm em cada tábua. Prendi com 4 parafusos por tábua, 2 em cada lado. Mas eu reparei que algumas tábuas estavam um bocado empenadas e não estavam a tocar na trave do meio. Por isso aproveitei e também coloquei parafusos a meio. E já está. E a cama ficou assim. Eu estou bastante satisfeito porque eu sempre quis aquela cama do estilo mais rústico, com essa madeira mais batida. Só falta mesmo só uma coisa, que é a testa da cama e as mesas de cabeceira. Mas isso fica para um vídeo a seguir, porque senão este vídeo ficaria demasiado longo. E só falta uma coisa, que é testar a robustez da cama. E todos vocês aí em casa sabem que só há uma maneira de testar a força da cama. E é assim que se testa uma cama. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, subscrevam o canal e coloquem um like. Até para a semana.